Fala galerinha, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre cinética química, não é? Que é um estudo importante para a gente dentro da fisicoquímica. Não é? O capítulo de cinética ele estuda essencialmente, não é? A velocidade das transformações, os fatores, né, que tornam as reações mais rápidas, mais lentas, né? E muitas vezes também a gente tem que quantificar essa velocidade da reação para que a gente tenha noção exatamente dessa extensão quanto à velocidade, beleza? Então, quando a gente vai falar de cinética química, a primeira coisa que a gente tem que obrigatoriamente carregar e entender um pouquinho são os fatores necessários, né, para a ocorrência da reação. Então, o que a gente precisa obrigatoriamente para uma reação química, né, acontecer? Ok? A gente aqui, gente, nós vamos precisar de 3 fatores que devem ser obrigatoriamente obedecidos. O primeiro deles, né, eu preciso do que a gente chama na cinética de colisão. Não é? Se eu tenho um reagente aqui e o outro aqui, obrigatoriamente eles precisam se aproximar para que, a partir dessa aproximação, eles possam interagir. Então, colisão ou interação na cinética são sinônimos, tá ok? Beleza. Basta só colidir os meus reagentes? Não, não é? Muitas vezes, principalmente para moléculas muito grandes, essa colisão ela tem que acontecer com uma geometria que favoreça a conversão dos reagentes em produtos. Então, uma colisão, uma geometria favorável, tá? Isso é muito importante para a gente, tá? Como eu disse, principalmente moléculas maiores. E, além dessa colisão e além da geometria, eu preciso, talvez, aqui do fator mais importante de todos. Não é? Não basta ter reagentes, não basta colidi-los muitas vezes. O que eu obrigatoriamente também preciso aqui, né, apresentar é uma energia mínima. Por quê? Quando uma reação acontece, não é uma reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos. E aí eu preciso separar os átomos nos reagentes e gerar, né, novos produtos a partir da recombinação. E a gente já sabe, a quebra de ligação é um processo que precisa obrigatoriamente absorver energia. Então, nós precisamos aqui de uma energia mínima, né? E essa energia, por nós aqui, ela vai ser chamada de energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação ali se suceda, tá bom? Se eu atender a essas 3, né, características ao mesmo tempo, nós vamos dizer que ali existe uma colisão, o quê? Uma colisão efetiva. Okay? Então, uma colisão efetiva é uma colisão que efetivamente vai fazer com que o reagente se converta em produto. Então, esses são os fatores que a gente precisa, né, atender para que a reação aconteça. Legal. Já em sequência, sabendo que essa reação pode vir a ser observada, quais seriam para a gente os fatores que, né, alteram a velocidade? Alteram a velocidade, tornando a velocidade dessa reação, né, maior ou menor, dependendo do que eu queira, tá bom? E são 5, gente, são muito objetivos e muito diretos. Tá? O primeiro deles é a concentração. É a concentração dos meus reagentes. E faz todo sentido, é muito objetivo, muito direto, não é? Se eu preciso que os reagentes colidam, interajam ali entre si, à medida que essa concentração vai aumentando dentro do meu sistema, nós vamos ter mais ou menos colisões. Mais, não é verdade? E se eu tiver mais colisões, a reação ela vai se tornar mais rápida. Por quê? Gente, tendo mais colisões, a chance dessas colisões serem efetivas também aumenta, não é? Então a concentração ela vai ser importante nesse sentido, tá? De tal forma que o aumento da concentração vai aqui fazer com que ocorra um aumento da velocidade da minha reação. Beleza? Isso é importante para a gente. Um outro fator importante também é a superfície
de contato. E essa superfície de contato, ela só faz sentido para um sólido, não é? Por quê? Quando você coloca um sólido para reagir, um sólido qualquer, né, dentro de um dado sistema, esse sólido, por exemplo, ele vai interagir com outro reagente a partir da sua superfície. Ele vai usar a superfície que está exposta para que ele se combine com o outro, não é? E aí, à medida que eu pego esse sólido e o trituro, né, o quebro cada vez em pedacinhos menores, eu estou expondo cada vez mais a sua superfície. E, portanto, expondo cada vez mais a superfície de um sólido, cada vez mais colisões vão acontecer. Então, a superfície de contato também, ó, aumentou a superfície de contato, aumentou a velocidade da reação. Né? Talvez você já tenha tomado um comprimido efervescente, né? Às vezes para azia, esses medicamentos mais comuns, ora você, né, os encontra em comprimido, né? E aí você põe no copo e tem que esperar ele se dissolver, né? Ora você encontra em pó. Então, na hora que você abre o saquinho e joga o pó, você percebe uma efervescência muito grande. Isso porque a velocidade de reação do pó é maior que a velocidade de reação, por exemplo, do comprimido, que está em um pedaço maior, tá bom? Então, a superfície de contato é um fator importante. O outro aqui é o fator pressão. Não é? E quando nós pensamos em pressão, nós estamos pensando obrigatoriamente em sistemas onde existam gases, tá? Não necessariamente só gás, mas tem que ter gás para a pressão ser importante para a gente. Quando você, né, tem um recipiente fechado e você tem os reagentes lá reagindo, pelo menos um deles tem que ser gás. Quando você aumenta a pressão sobre esse, né, sistema, comprimindo o gás ali, portanto, você vai ter um número maior de colisões. E aumentando esse número de colisões, gente, né, mais colisões efetivas acontecerão. Então a pressão também funciona assim. Aumenta a pressão, aumenta a velocidade da minha reação. Essencialmente, né, é isso, tá? Para esse fator. Então, concentração, superfície de contato, pressão, tem mais dois. O outro fator é o fator temperatura, que é um fator muito importante para a gente, tá? Por quê? A temperatura, ela é um grau, né, de medida da energia cinética média das partículas dentro do meu sistema. Eu preciso de uma energia mínima para poder reagir. E quando eu, por exemplo, aumento a temperatura, o que eu estou fazendo com a energia das unidades lá dentro? Eu estou provocando uma variação. E neste caso, aumentando a temperatura, eu aumento a energia das moléculas, dos átomos, dos íons. E aumentando-se a energia, não é? Você vai, claro, ter mais colisões que vão acontecer com essa energia mínima necessária. E, portanto, né, você vai ter um aumento da velocidade da reação. Isso para a gente é muito simples, gente. No dia a dia, por exemplo, por que a maioria dos alimentos que a gente abre, a gente guarda na geladeira? Não é para comer gelado, é porque em mais baixas temperaturas, as reações que acontecem ali, que provocam um apodrecimento, né, daquele alimento, por exemplo, elas acontecem de forma mais lenta. Então, um alimento fora da geladeira, ele às vezes estraga em 2 dias, na geladeira ele dura mais de uma semana, não é? Então, aqui, aumentando-se a temperatura, ok? A gente aumenta a velocidade da reação. Toda reação fica mais rápida quando a temperatura é aumentada, tá bom? E o último fator aqui pra gente é o fator catalisador. Qual que é o papel de um catalisador? Um catalisador, gente, ele proporciona um caminho reacional, né, diferente, tá? No qual as reações que acontecerão neste caminho vão demandar menos energia do que o caminho não catalisado demanda, né? O catalisador, essencialmente, ele faz com que a energia mínima necessária para a reação acontecer seja menor. E se a energia necessária para a reação acontecer fica menor, na presença do catalisador, a reação
com certeza, em termos cinéticos, ela vai se tornar obrigatoriamente o que? Mais rápida. Porque se eu preciso de menos energia para reagir, não é? Eu vou ter mais moléculas conseguindo transpor essa barreira, tá bom? Então, o uso do catalisador, né? Quando você tem um catalisador ali presente, ele vai provocar um aumento na velocidade da minha reação química. Combinado? Então, esses são os fatores necessários para a ocorrência e estes aqui são os fatores que, de alguma forma, podem fazer com que uma reação seja acelerada. Tá bom? Ok, legal. Visto tudo isso, claro, o que nos resta aqui agora é fazer uma análise da parte matemática. Tá? Como eu disse, a gente precisa obrigatoriamente, né, mensurar, não é? Quantificar a velocidade de uma reação, tá ok? E para isso, né, a gente tem algumas variáveis aqui, ó, não é? Então, os cálculos em cinética, ok? Então, a primeira coisa que a gente aqui vai falar, gente, é da velocidade média e instantânea. Legal. Então, quando você, por exemplo, está estudando física, né, a cinemática, e você está falando, por exemplo, de velocidade média de um automóvel, você consegue calcular numa boa. Né? Por exemplo, você vai percorrer 600 quilômetros e gastou 10 horas. Então, qual foi a sua velocidade média durante esse trajeto? Você pega a distância por tempo. Né? 600 por 10 foram 60 quilômetros por hora, de média, não é verdade? E isso não quer dizer que você foi do início ao fim a 60 km por hora. Você pode ter chegado a velocidades de 120 km por hora, por exemplo, de repente ter que, né, parar num cruzamento ou parar num sinal, ou de repente parou para fazer um lanche. Então, você tem a velocidade média, não é? E você tem a velocidade instantânea, não é? Que num automóvel, por exemplo, seria a velocidade que você está no velocímetro. Então, de repente, você bateu o olho e estou 80 km por hora. Né? Aquela é uma velocidade instantânea, velocidade naquele momento onde o instante tende a zero. O cálculo aqui, gente, ele é bem tranquilo. Né? A velocidade média, no caso, né, do estudo das reações, ele é dado pelo módulo, tá? Velocidade negativa, que para a gente não faz sentido, seria a variação da concentração, ok? Em módulo, tá? Pelo tempo. Ok? A velocidade média seria isso, tanto para o reagente quanto para o produto. Né? Você pega quanto variou daquela espécie e divide pelo tempo, né, de análise ali que você tem. Por exemplo, ó, imagine que eu tenha um gráfico como isso, onde eu tenho aqui um tempo, esses dados podem vir por tabela também, e aqui eu tenho concentração, suponhamos, do meu reagente. Tá? Então, como é que eu vou saber que é reagente, Cris, se ele não me disser? A quantidade de reagente é consumida com o passar do tempo, então a curva decresce. Tá? O produto é produzido, então a concentração aumenta. Ok? E aí vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, essa curva. Tá? Legal. Eu estou percebendo que a concentração está caindo, se trata de um reagente. Ok. Então vamos imaginar aqui, ó, que aqui eu tenho o tempo zero, a concentração igual a 10, né? No tempo zero, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e tempo 5. Ok? Então, nós temos aqui 10, ó, 9, deixa eu pôr o 10 um pouquinho para cima aqui pela minha escala. Então, eu vou pôr o 10 aqui, ó. Ok? Legal. Então, eu quero calcular a velocidade média desse meu componente, né, sendo consumido, por exemplo, nos 5 primeiros minutos. Nos 5 primeiros minutos, tá? Então, eu tenho que pegar
de 0 até 5, né? Aqui, ó. 5 está aqui, por exemplo. Ok? Então, eu pego a concentração dele aqui no 5, ó. Então, quanto variou, né? Ó, gente, vamos supor que ele começou no 10 aqui, tá? Então, o que eu faço? Ó, velocidade média, né? Aqui seria variação da concentração. No início era 10 e passou a 1. Então, variou 9, né? O tempo, eu estou trabalhando nos 5 primeiros minutos, né? De 0 a 5. Então, 9 por 5. Isso aqui vai dar 1,4. Né? Aí eu uso as unidades aqui, tá? Nem coloquei. Tempo aqui pode ser em segundo, hora, né? Minuto, não interessa. Né? Então, essa aqui é a velocidade média de 0 a 5. Ok? Legal. Se eu quiser, né, gente, especificar isso aqui direitinho, ó, variação da concentração. Variação a gente não pode esquecer que é sempre final menos inicial. Né? Então, o final é 1. Inicial é 10. Mas é em modo, tá vendo? Dividido pelo tempo final, 5, menos o tempo inicial, que é 0. E aí ficaria 9 sobre 5, que daria 1,4. Ok? Então, para a gente calcular a velocidade média, a gente simplesmente pega os dados e faz essa análise. Tá? Agora, e a velocidade instantânea? A velocidade instantânea, gente, ela, como o próprio nome já diz, ela é instantânea. É um instante. Um instante é um intervalo de tempo que ele tende a 0. Não é? Tem como dividir alguma coisa por 0? Não. Então, você não vai usar uma fórmula para calcular a velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela é feita por uma análise gráfica. E ela está aqui, ó. A inclinação da reta que você passa no tempo que você quer analisar é a velocidade instantânea. Então, nesse instante aqui, ó, né, a inclinação dessa reta me dá a velocidade instantânea. Se eu quiser saber a velocidade aqui no tempo 2, você vem aqui, ó, e traça a reta tangente. Perceberam? Então, a inclinação dessa reta é a velocidade instantânea para a gente. E o que eu percebo traçando dessas duas retas? Que a velocidade instantânea, né, a velocidade num dado momento, com o passar do tempo ela vai diminuindo, porque essa inclinação está diminuindo. E por que isso, Cristo? Porque com o passar do tempo, os reagentes são consumidos. E ao serem consumidos, claro, eu vou ter menor concentração, a velocidade de reação cai. Combinado? Então, essa é a análise básica de velocidade para a gente dentro de cinética. Agora, além da velocidade média e velocidade instantânea, é importante que a gente também, dentro de cinética, tenha a habilidade, né, a capacidade de trabalhar aqui com a lei da velocidade. Essa lei da velocidade, ou lei da ação de massas, não é? Como ela é muitas vezes chamada, tá? Ela vai me dar aqui ideia de como a variação da concentração interfere na velocidade da reação. Por exemplo, se você dobrar a concentração de um reagente, isso quer dizer que necessariamente a velocidade da reação fica 2 vezes maior? Não. Quer dizer que se eu aumentar a concentração de um reagente 10 vezes, a velocidade varia 10 vezes? Não. Pode ser que ela varie o dobro. Pode ser que você dobre a concentração e a velocidade aumente 100 vezes. Não é? Olha só que legal. Então, a lei da velocidade é que vai me dar essa informação. Tá bom? Então, para um dado processo, a lei é dada por... Então, essa é uma expressão geral, tá? V é igual a K, ok? Esse K ele depende da temperatura e ele depende de cada uma das reações, tá? Então, esse K ele é calculado. Vezes a concentração do meu reagente 1, vezes a concentração do meu reagente 2, e por aí vai, dependendo, né, de quantos reagentes ali existiam. Agora, nessa expressãozinha, cada um dos meus reagentes está elevado a um expoente,
Tá? Esses expoentes A e B, eles são determinados experimentalmente, tá bom? Então, K é uma constante e o A e o B eu preciso determinar, tá ok? Aqui, gente, ficam óbvios, tá? Para essa lei da velocidade. Somente participam componentes aquosos e gasosos. Então, se você tiver um reagente sólido, um reagente líquido, por exemplo, você não põe na expressão, tá bom? Então, esse A e esse B é que, na verdade, ali precisam ser determinados, tá? E a gente faz isso experimentalmente. Então, presta atenção aqui, ó, um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha 3A mais B gerando 2Cs, ok? Para essa reaçãozinha, né, qual seria a lei da velocidade? Para ela, a lei seria V, K, concentração de A, né, que é o reagente, elevado a X, que a gente vai descobrir, né, ou Azinho ali, vezes a concentração do B elevado a Y. Nós vamos ter que determinar exatamente esses expoentes. Né? E aí, o que as questões fornecem? Dados que me permitem concluir que expoentes são esses. E aí, normalmente a gente trabalha assim, ó, em tabela. Experimento 1, 2, 3, por exemplo. Concentração do A, concentração do B e velocidade. Então, eu vou ter uma tabelinha como essa. E aí vamos fazer uma análise em cima dela, ok? Então, suponhamos aqui que eu tenha, deixa eu colocar uns dados aqui. Beleza. Então, vamos fazer uma análise desse gráficozinho, né, dessa tabelinha, para a gente determinar o x e o y. Ô, gente, quando eu tenho, né, que determinar como o A interfere na velocidade da reação, faz sentido mudar o A e o B ao mesmo tempo dentro do meu experimento para saber como um deles interfere na velocidade? Não faz. Se eu quero saber como o A interfere na velocidade, o que eu tenho que fazer? Mudar a quantidade do A lá dentro e ver como o A interfere na velocidade, sem que o B seja alterado, porque qualquer alteração que eu perceba foi provocada pelo A. Faz sentido? Faz. Da mesma forma pelo B. Se eu quero saber como o B interfere na velocidade, eu vou mudando a quantidade de B, vendo como ele interfere na velocidade, mas sem mexer no A, de tal forma que qualquer alteração é provocada simplesmente por ele. Então, nós vamos sempre comparar experimentos onde um está constante e o outro não, tá bom? E aí, isso aqui é um rabisco, ó, um rabisco, beleza? Aqui, ó. Um rabisquinho para vocês entenderem o que nós devemos fazer. Então, se eu comparar o experimento 1 e 2, o que eu estou percebendo aqui? Ó? Que a quantidade de A está dobrando, certinho? Eu estou dobrando a quantidade do A aqui. A quantidade de B está constante, ou seja, o B não me interessa, né? E o que está acontecendo com a velocidade? Está dobrando também. Então, eu dobrei o A velocidade dobrou. 2 elevado a x deu 2. Esse x obrigatoriamente precisa ser igual a 1, porque a concentração está elevada a ele. Então, 2 elevado a x deu 2. O x aqui tem que ser 1. Então, para esse processo, o A está elevado a 1. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o B. Eu vou comparar o experimento 1 e 3 aqui, ó. Aqui está constante o A. O que está acontecendo com o B?
o B está dobrando. Está percebendo? De 2 para 4. O B está dobrando aqui, ó. Então, estou dobrando o B. E o que está acontecendo com a velocidade da minha reação? De 2 está indo para 16. Ela está aumentando 8 vezes. Então, eu dobrei o B, a velocidade aumentou 8 vezes. 2 elevado a y deu 8. Que número tem que ser esse y? Esse y precisa ser 3, porque 2 elevado a 3 deu 8. Então, nosso y aqui, ó, ele é igual a 3. E aí, vocês estão percebendo que o 1 e o 3 em nada tem a ver com os coeficientes que aqui estão balanceando. Pode ser que sejam iguais? Pode. Mas isso a gente vai determinar na prática. Combinado? Então, essas são as análises em cinética envolvendo a parte matemática. Beleza, galerinha? Bons estudos, grande abraço, tchau, tchau.